Muito bem, vou começar aqui já com o nosso caso da Paraisópolis. Põe aqui no telão, por favor. Uma informação que nos chega e que, sem dúvida nenhuma, causa revolta em todos nós. É o que eu disse durante todo o programa de ontem e não vou me cansar em repetir quantas vezes forem necessárias. Inclusive, o próprio coronel da Comunicação Social da Polícia Militar de São Paulo disse hoje, em entrevista ao Balanço Geral de São Paulo, que os próprios policiais honestos, que os próprios policiais inocentes, trabalhadores, que não têm absolutamente nada a ver com as últimas denúncias de desvio de conduta da corporação, estão revoltados com as denúncias que têm vindo à tona. E quem é policial honesto, quem é policial que anda nos trilhos, que por mais que ganhe pouco, por mais que passe perrengue, muitas vezes esteja menos armado do que os bandidos aqui de São Paulo, eles fazem questão de andar na linha, porque isso é uma questão de caráter. Isso é uma questão de caráter. Não se deixam vender para traficantes, não se vendem para sequestradores, não se vendem para quadrilhas que assaltam bancos. São policiais que trabalham em linha reta, com uma missão, que é trabalhar com a verdade, que é defender a população. Esses policiais honestos não querem policiais corruptos na corporação. Esses policiais honestos se envergonham ao ver irmãos de fardas suspeitos, como por exemplo, da execução do Lucas. Suspeitos agora desse massacre em Paraisópolis. Quem é policial honesto e decente faz questão que tudo seja esclarecido. O que nós vamos mostrar agora é algo extremamente estarrecedor. No dia do massacre, no dia do tumulto, o SAMU foi chamado. É normal se chamar o SAMU diante de uma pessoa em perigo, concorda, Percival? E haviam várias. Uma pessoa ali machucada, uma pessoa agredida, uma pessoa ferida, ela precisa de um socorro imediato. O socorro público é o SAMU, é o 192. O SAMU, então, naquela madrugada trágica, recebe uma ligação às 4 horas da manhã, ok? Normal. Seria uma menina agredida. Então, a partir dali, começa um pente fino por parte das pessoas que cuidam do SAMU de São Paulo para saber o nível de gravidade. Para saber se aquela pessoa que está fazendo o chamado precisa de um atendimento imediato ou se outra pessoa que ligou anteriormente para o SAMU deve ter prioridade. E ali se constata, depois de um pente fino, que aquela ligação do SAMU, que o SAMU recebeu de dentro de Paraisópolis, no meio do massacre, era uma ligação que precisava de atendimento urgente. Portanto, a partir dali, no sistema do SAMU de São Paulo, aquele chamado de dentro da comunidade de Paraisópolis entra no sistema como prioridade, como um chamado prioritário. O que isso significa? Que as ambulâncias deveriam parar atendimentos menos importantes naquela hora e dar prioridade para Paraisópolis. Só que num determinado momento, quando a ambulância, segundo dados do relatório do SAMU, quando a ambulância se aproximava de Paraisópolis, quando a ambulância do SAMU se preparava para entrar na comunidade de Paraisópolis e salvar aquele povo no meio do massacre, o que acontece? Um soldado da Polícia Militar cancela o chamado dizendo que estava tudo certo. Dizendo que estava tudo certo, que não havia problema nenhum, que a própria PM iria cuidar das pessoas ali feridas. E no mesmo dia em que chega essa informação de que um policial militar teve a ousadia, não é ousadia eu costumo usar para coisa boa, teve a covardia de cancelar um atendimento para um semelhante que precisava de atendimento, me chega uma imagem. Mariana, tá aí a imagem da menina? O que eu vou mostrar para vocês é a imagem de uma menina exatamente nas imediações do baile funk. Não posso informar a vocês, o que eu posso garantir é que a imagem é de Paraisópolis. Não posso confirmar para vocês agora se essa imagem é deste fim de semana. Muito embora isso seja de menos, porque o comportamento da polícia, assim como nós mostramos ontem em primeira mão,
o policial com um pedaço de madeira tentando derrubar a muleta do deficiente físico naquela hora? É a mesma coisa que vai ser mostrada nesse momento. Repara, é uma menina passando mal. É uma menina passando mal nas imediações do baile funk. Olha como ela sai. Na porta do local, policiais militares. Olha como a polícia socorre a menina. Veja se há algum esboço de socorro para essa menina em Paraisópolis. Me digam, a menina sai quase que desfalecida. Nem sei, inclusive, se alguém que estiver assistindo souber me informar que desfecho teve essa moça, eu agradeço. Mas ela sai completamente destruída e você veja aí os policiais não fazem absolutamente nada. Absolutamente nada. Vem para mim, por favor. Eu, como jornalista, tenho obrigação de mostrar os fatos e cobrar as autoridades de São Paulo e do Brasil para que deem uma solução para tudo que for apresentado. Nesse momento, não estamos discutindo a realização ou não de baile funks. Não estamos discutindo isso agora. Muito embora, na internet me choca a maldade de algumas pessoas que não querem nem saber. Ah, quem mandou tá lá nesse baile funk foi procurar a morte. Gente, que é isso? Que lixo de gente pode desejar a morte de um semelhante? Todas pessoas ali inocentes. Se esse baile funk acontece, é porque até agora São Paulo não sabe como combater. Se esse baile funk existe até hoje em Paraisópolis, reunindo 5.000 pessoas, é porque as autoridades de São Paulo não tiveram competência. Se hoje o tráfico de drogas que cuida lá de Paraisópolis, é porque o Estado tirou os pés da comunidade. O tráfico de drogas só entra e só domina onde o Estado dá espaço. Se o Estado estiver ali presente, é lógico que o tráfico de drogas vai ter dificuldade e não vai tomar. Agora, por que o tráfico de drogas cuida de baile funk? Porque o Estado não está em Paraisópolis. Por que o tráfico de drogas manda em muitos morros do Rio de Janeiro? Porque o governo do Rio de Janeiro deixou o tráfico de drogas ocupar os morros do Rio, ora. Então, não vamos deixar a situação nublada para mascarar o problema do massacre. Não vamos culpar as vítimas inocentes que morreram nesse massacre por uma incompetência do Estado de deixar o tráfico de drogas tomar conta de Paraisópolis. Tá errado desde esse princípio. Não é só acabar com o funk em Paraisópolis. Precisa acabar com o tráfico de drogas em Paraisópolis. Eu desafio a polícia a me mostrar hoje no programa, porque você tem 9 inocentes mortos. Me mostra um traficante preso. Me mostra. Um traficante preso. E não é porque essa realidade do morro, a realidade da favela, não é a minha realidade, que eu vou ficar aqui na televisão ou na internet, como muitos estão fazendo, dizendo bem feito para os que estiveram lá. Que ser humano é esse? Que tipo de gente é essa que deseja o mal do próximo? Que deseja o mal de seu semelhante? Eu vou trazer todos os detalhes desse cancelamento do pedido de socorro do SAMU, que vai complicar ainda mais a situação dos policiais investigados. Por quê? No relatório precisa ali ter um nome. Quem é que autorizou o cancelamento do SAMU? De que viatura partiu esse cancelamento? De que onda de rádio veio? De que horário veio? Como o policial se apresentou para cancelar um chamado de socorro? Não vamos misturar policiais bandidos com policiais honestos. Da mesma maneira que não podemos misturar jovens inocentes com jovens bandidos. Não vamos misturar inocentes que vão para a favela procurar diversão com criminosos que se aproveitam da ausência do Estado para ganhar dinheiro com o tráfico de drogas. Com muita calma, nós vamos mostrar a vocês essas imagens da polícia chegando. Já me dá uma parte dessas imagens. Eu vou para Curitiba primeiro, mas aí já estão as imagens de câmeras de segurança que mostram a exata chegada da polícia na comunidade de Paraisópolis. Percival. Nesse momento, as imagens estão mostrando isso, é um instante em que a primeira guarnição chega, faz uma primeira intervenção, pede apoio
E a seguir, do que nós estamos registrando aí nessas imagens, chegam outras viaturas exatamente em apoio àquelas que chegaram em primeiro lugar. E é a partir desse instante que começa a grande confusão. É a partir desse instante que começam a ser bombas arremessadas, bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogênio, alguns disparos de balas de borracha e começa uma grande correria por parte de muita gente que nem sabia direito o que estava acontecendo. Nós vamos acompanhar esse momento exato da chegada da polícia. Vem para mim, por favor. E aqui nós estamos do lado da verdade. Do lado da verdade. Recebi agora no meu Instagram uma mensagem de um homem falando: ah, foi pouca gente morta. É que pode? Acabou a essência de muita gente. Você desejar a morte de um semelhante? Porque estava no baile funk? Por que você deseja a morte da pessoa? Daí a pessoa diz o seguinte: ah, porque faz barulho aqui em casa. E eu sei que é um inferno mesmo viver debaixo desse barulho de baile funk. Mas é com matança, com massacre que a gente vai resolver? Nós vamos trazer imagens inéditas. Nós estamos aqui, a Record nos confia 3 horas, né, ou mais por dia neste programa para brigar pela verdade. E nós fazemos questão de ser justos. Quando nós erramos, eu faço questão aqui de pedir desculpas. Eu não tenho vergonha nenhuma. Até porque quem nunca erra nessa vida, algum problema tem. Agora veja só. As imagens que ontem nós trouxemos à tona, a imagem do policial batendo na muleta de uma das pessoas. E hoje, no mesmo dia em que se chega a informação de Paraisópolis que o pedido de socorro do SAMU foi cancelado por alguém da PM, porque esse policial disse que faria o resgate, faria o socorro, olha o vídeo que nos chega com exclusividade. Esse é o vídeo. Uma menina desmaiada. Uma pessoa desmaiada, você não sabe se teve convulsão, se está viva, se está morta, você não tem noção. Veja só a reação da polícia nesse caso. Nenhuma. Pelo jeito, a mesma reação que alguns policiais tiveram no dia do baile com gente que precisava de socorro. E aí? Muita gente vai continuar botando tudo no mesmo pacote? Porque tá em Paraisópolis é bandido? Porque tá num baile funk é bandido? Vamos separar as coisas. Da mesma maneira que é preciso ser separado policial bom de policial ruim, é preciso separar jovem inocente e muitos inconsequentes de irem num local como esse. O funk, infelizmente, sofre muito preconceito no Brasil. Separar o jovem inocente dos bandidos que por lá habitam e dão as ordens. Olha, eu estou estarrecido com as mensagens. Graças a Deus, a maioria tem piedade das pessoas que se foram, gente. Tem piedade. E eu não conhecia nenhum dos mortos e estou acostumado também. Quando eu faço crítica para bandido, né, vem uma turma falar: ah, que absurdo a desigualdade do Brasil. Né? Quando eu faço crítica dizendo que as prisões não podem ser hotel 5 estrelas, daí vem um monte de parente de preso. Aí quando eu faço crítica de gente que maltrata a polícia, vem um monte de gente que acha que a polícia que maltrata, enfim. Eu estou aqui numa vitrine, né? E todo mundo que está numa vitrine está sujeito a tomar uma pedrada. E não tem problema nenhum. Agora, o que me impressiona, nesse caso especialmente de Paraisópolis, é o preconceito que essa comunidade sofre. Não só Paraisópolis, mas outras também. Vocês acham o quê? Vocês que deram a sorte de morar em bairros nobres, bairros ricos, de ter o seu próprio carro, de ter dinheiro para sua diversão no fim de semana, vocês acham o quê? Que nessa comunidade onde o comandante Hamilton sobrevoa agora só tem bandido? É uma minoria, mas pena que essa minoria tem tanta força, tem tanto impacto. E se essa minoria consegue mandar em Paraisópolis, é porque tem ausência do Estado, isso já de muitos anos para cá. Assim como em outras favelas de São Paulo, outras comunidades de São Paulo. Eu fico muito triste, sabe? Muito triste com o preconceito que existe nesse país. São nossos irmãos. Não vamos misturar, generalizar. Ah, tem gente que generaliza e todo mundo, toda unanimidade é burra.
Quando dizem, policial não presta, tem gente que diz isso de comunidade, né? Nenhum policial presta, já chega batendo. Peraí, não generalize. Tem policial bom, policial ruim. Como em comunidade, tem gente do bem, tem gente do mal. No bairro que eu moro, tem gente do bem, tem gente do mal. Na academia que eu vou, tem gente do bem, tem gente do mal. Num camarote na Sapucaí, tem gente que é bandida, tem gente que é honesta. Em todo lugar é assim. Agora, generalizar, quando você generaliza, quando você diz, porque é favela, baile funk, só tinha bandido, pelo amor de Deus, que falta de compaixão que está existindo hoje na nossa sociedade. Antes de eu conversar com o Coronel Macera, da PM, vamos com Bernardo Armani ao vivo. Vou trazer já a imagem inédita da ação da polícia em Paraisópolis. É você, Bernardo Armani, boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Olha, o Ministério Público de São Paulo diz que vai acompanhar essas investigações bem de perto, viu? Já foi designada uma promotora do júri para estar ao lado da investigação da polícia aqui no DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, também ouvir a comunidade, ouvir a corregedoria. Eles querem descobrir, ir a fundo sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada em Paraisópolis, que desencadeou essas 9 mortes de jovens que frequentavam esse pancadão, Bate. O Procurador-Geral de Justiça, ele teve cautela em descrever a ação da Polícia Militar. Mesmo diante da brutalidade que vimos em alguns vídeos registrados por moradores de Paraisópolis, ele preferiu não emitir nenhum juízo. Prefere que esses vídeos sejam periciados antes, prefere que eles sejam colocados em um contexto, que os policiais, todos envolvidos, sejam identificados e também ouvidos, para aí sim o Ministério Público emitir algum juízo de valor sobre o que aconteceu, mas reconheceu que as imagens são mesmo fortes e impactantes. Ele também disse que essa questão do SAMU, do chamado ter sido cancelado por um soldado do Corpo de Bombeiros, também será apurada pelo Ministério Público. Ou seja, o MP de São Paulo está agora entrando com tudo nesse caso, nessa investigação das 9 mortes em Paraisópolis, Bate. Bernardo, nós temos aqui a imagem 9, Edu, por favor. Esse é o momento da chegada da polícia em Paraisópolis, olha. 3h49 da manhã de sábado para domingo. As pessoas ali na calçada. Eu quero deixar claro que tem muita gente ali que vai porque gosta do baile funk lá de Paraisópolis. Bate, tem droga, tem sexo no meio da rua, tem barulho. Gente, isso tem em tudo quanto é lugar, tá? Droga, sexo, é tudo quanto é festa. É festa de pobre e festa de rico. Se hoje você não for em alguma festa porque tem gente que usa droga, você não sai mais. Essa é a realidade do Brasil. Não sai mais. Só que também não é dessa maneira, usando um massacre para usar de escudo contra baile funk. Não é assim que vai resolver. Olha aí a chegada da polícia. Já chega a polícia, é um quebra-pau para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. É evidente que você também tem ação de tráfico de drogas aí, tentando jogar a população contra a polícia. Existe isso. Mas a polícia que é treinada, a polícia que é preparada, e pelas denúncias, pelos vídeos, as pessoas são claras. A polícia o cercou de propósito, talvez como uma vingança pela morte de um sargento exatamente 30 dias antes do massacre de Paraisópolis. Antes de eu trazer o vídeo novo, eu vou conversar com o Coronel Macera, o Tenente Coronel Macera. Cadê o Coronel? Coronel, boa tarde. Aliás, parabéns ao Coronel Macera. Não precisa me agradecer não, Coronel, que eu já sei que o senhor vai dizer que é sua obrigação representar o Estado. Mas eu quero agradecer porque o Coronel está mostrando a cara. Está mostrando a cara e ele sabe a situação delicada que é nesse momento. Mas ele está aqui para dar a cara, que já é um grande passo. Um grande passo. No caso do menino Lucas, o comandante lá do batalhão da área queria dar entrevista e foi vetado pela polícia. O microfone ficou lá de pé. Aqui o Coronel Macera está dando a cara para falar desse caso. E eu agradeço desde já. Porque aí sim começa uma transparência para que a gente possa mostrar para a população que tudo vai ser esclarecido. Coronel, com relação ao suposto socorro cancelado por um dos soldados da PM, o que já se sabe sobre isso? Muito boa tarde. Boa tarde, Bate. Eu que agradeço pela oportunidade de
falar em nome da Polícia Militar e explicar alguns aspectos. O papel da imprensa é esse, é questionar, é colocar as hipóteses, as dúvidas, e a Polícia Militar tem que realmente vir aqui para esclarecer. É claro que todos esses elementos, todos esses fatos fazem parte do inquérito policial militar, eles vão ser apurados, o inquérito está sendo conduzido com a maior seriedade, com a maior isenção. Tanto é que, como nós já falamos ontem, desde domingo, né, o comandante da Polícia Militar, o Coronel Salles, determinou que a Corregedoria avocasse, solicitou ao Ministério Público que indicasse um integrante do Ministério Público para acompanhar. Foi uma solicitação do próprio comandante da Polícia Militar para mostrar a isenção, e todos esses aspectos estão sendo apurados por meio do inquérito policial militar. O que é importante a gente destacar, até para que o telespectador saiba como funciona o sistema de trabalho da polícia nesses casos. Houve um acidente grave com várias pessoas feridas, houve a solicitação de apoio do SAMU, do resgate do Corpo de Bombeiros, evidentemente para auxiliar no resgate dessas vítimas. As viaturas estavam a caminho realmente. Os policiais militares são treinados, são preparados para avaliar o estado de saúde das pessoas. Nós precisamos, em relação ao caso concreto, verificar efetivamente o que aconteceu, mas não está errado, não é contra os protocolos da Polícia Militar o policiamento fazer o socorro. Os policiais do policiamento avaliam e, dependendo da gravidade, se aguardar pelo socorro especializado vai colocar a vida da vítima em risco, ele pode colocar essa vítima na viatura e proceder ao socorro. Repito, nós estamos analisando, nós estamos apurando o que de fato aconteceu em Paraisópolis, mas de pronto não dá para dizer que é uma ação errada. Quando a equipe de resgate estava a caminho do local, os policiais já tinham avaliado a situação e socorrido as vítimas. Essa a ordem que nos chegou das coisas. De qualquer forma, repito, né, a apuração através do inquérito policial militar vai permitir que a gente entenda melhor o que aconteceu. Coronel, então avaliaram muito mal, né? Porque num local onde 9 morreram, e se a polícia avaliou que conseguia socorrer, num local que 9 morreram, não, tudo bem, coronel. Eu sei que o senhor está dando aí a resposta padrão da polícia, que é que vai investigar. Agora, se não tivesse 9 mortos e uma outra viatura fosse cancelado o serviço, eu entenderia. Mas nenhuma viatura entrar na comunidade depois de um desastre de 9 mortos e quase 20 feridos, não dá pra gente engolir essa história, coronel. Fica difícil. Por exemplo, coronel, olha só que eu vou lhe perguntar. Vou perguntar para o senhor. A imagem que nós mostramos ontem, né, exatamente esse horário, da imagem ali, por favor, do policial da muleta, né? Eu já consegui, inclusive, descobrir que realmente é Paraisópolis. O local já foi descoberto pela nossa produção. A imagem desse policial que já está rodando todo o Brasil, né, que o senhor disse que a Corregedoria já tinha, eu não sei como é que eles já tinham, porque foi a própria pessoa que gravou que me passou e não tinha passado para ninguém. Não sei como essa imagem vazou antes. Mas veja só, num determinado momento, a câmera fecha no rosto do policial que, ironicamente, tentou derrubar o deficiente físico. Quem é esse policial? E lhe pergunto se ele já foi afastado para investigar o desvio de conduta dele, coronel. Bate, a partir do momento que as imagens chegaram ao conhecimento da Polícia Militar, imediatamente a Corregedoria instaurou procedimento. Paralelamente ao trabalho da Corregedoria, foi instaurado o procedimento pelo 16º Batalhão, que é o batalhão da área. O comandante do batalhão, a autoridade competente, não hesitou em iniciar os trabalhos investigativos. O policial já foi identificado, é um soldado, aparentemente parecia ser um cabo, mas acredito que seja um outro tipo de adereço que ele esteja utilizando ali no fardamento. É um soldado, foi identificado, foi imediatamente afastado do serviço operacional. Nesse caso ele foi afastado mesmo. As imagens aí são claras, elas mostram uma atitude que não
tem amparo nenhum nos manuais, nos procedimentos da Polícia Militar. Foi instaurado um inquérito policial militar por abuso de autoridade para apurar a conduta não só deste policial, mas dos policiais que estavam trabalhando nessa ocorrência, em especial dos supervisores que tinham a obrigação de fiscalizá-lo e não fizeram, pelo menos é o que sugere essa imagem. Então, policial identificado, afastado, inquérito policial militar instaurado e a Polícia Militar está apurando com muito rigor. Está procurando com lupa toda e qualquer irregularidade nessa ação, que ocorreu sim em Paraisópolis, mas foi no dia 19 de outubro, numa ação que a PM conseguiu apreender muitos veículos, equipamentos de som, conseguiu fazer um trabalho prendendo traficantes. Aliás, é bom que se diga, neste ano, nas operações contra o tráfico de drogas, e em especial nas operações Pancadão, nós já prendemos o número de 80 traficantes presos nessas operações e quase 3 toneladas de drogas. A Polícia Militar está trabalhando fortemente, está trabalhando firmemente. Para que o telespectador da Record tenha uma ideia, Bate, só na capital foram 4.500 operações Pancadão este ano. 4.500. Em todo o estado, 7.400 operações. É evidente que um erro eventual possa acontecer, que um abuso possa acontecer em um local ou outro. Nós não estamos justificando nem minimizando. Essas imagens são sérias, são graves e a Polícia Militar está adotando providências para punir exemplarmente os responsáveis por essa ação que nós consideramos realmente uma ação abusiva, uma ação grave. E até recomendamos que pessoas que eventualmente tenham denúncias a fazer contra a ação de policiais nessas operações, que nos façam. Mas no universo de 7.500 operações, nós temos um resultado bastante significativo. Foram 540 pessoas presas, a maioria delas prisões em flagrante, algumas apreensões de menores também. Uma quantidade muito grande de condenados, de procurados pela Justiça recapturados. É um trabalho importante da Polícia Militar, Bate, que precisa ser feito justamente para garantir que a população de bem, que é a população de Paraisópolis, que é a população que quer descansar, que quer curtir também as festas, por que não, que tenha tranquilidade para fazer isso livre de crimes. O que nós não compactuamos é com ações ilegais que acontecem em alguns desses eventos, em alguns desses pancadões, como tráfico de drogas, exploração de menores, crimes, roubos. Com isso, a Polícia Militar, evidentemente, não vai compactuar e não tolera. Mas a Polícia Militar está trabalhando justamente para garantir que a população de bem, que a população de Paraisópolis consiga descansar, consiga curtir, consiga ter uma vida normal numa das áreas que nós esperamos que em breve seja um bairro urbanizado e que faz jus ao sacrifício e ao trabalho de todas essas pessoas, Bate. Coronel, eu gostaria que o senhor nos respondesse, por gentileza, o que esses policiais alegaram para a polícia na investigação do massacre, e o Percival também tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Perci? Meu caro Macera, Emerson Macera, ouvi atentamente suas explicações, a Operação Pancadão sendo feita em vários momentos, e pergunto, próximo fim de semana, certamente teremos pancadões, inclusive em Paraisópolis. Qual a orientação da Polícia Militar para esses próximos dias? Com tudo o que aconteceu, certamente teremos uma nova Operação Pancadão. O que a Polícia Militar vai fazer? Vai chegar antes? Vai chegar depois? Vai intervir? Vai negociar? Enfim, qual a orientação para a Polícia Militar? Isso eu pergunto para tranquilizar a população e tranquilizar os policiais militares, porque muitos deles, meu caro Macera, se sentem inseguros, absolutamente inseguros diante dessa situação. Por favor, Macera. Grande Percival, excelente jornalista, a gente acompanha o seu trabalho há muitos anos, parabéns, realmente importante, relevante essa sua observação, essa sua pergunta. A Polícia Militar vai atuar mantendo o protocolo que sempre fez, Percival. Qual é esse protocolo? Qual é o trabalho da Polícia Militar? A Polícia Militar monitora pelas redes sociais a ocorrência desses eventos, desses pancadões, e procura ocupar o espaço antes. Agora, veja a dificuldade que é. Só em Paraisópolis, nesse fim de semana, foram 8 pancadões em locais diferentes da comunidade. É claro que
a ocupação não vai conseguir ser efetiva em todos os locais. Então a Polícia Militar trabalha com a prevenção, tentando evitar que ocorra, principalmente naqueles locais de maior risco, aqueles locais em que há monitoramento de ocorrência de crimes graves. Quando a Polícia Militar não consegue impedir, não consegue prevenir a instalação do evento, do baile funk, do pancadão, a orientação que os policiais têm, e continua a mesma, é de não intervir. Não intervir por quê? Porque não se dispersa um público dessa magnitude, um público grande. E é importante que o telespectador saiba o que ocorreu nessa ação não foi uma tentativa de dispersão. Foi um crime, foi uma tentativa de homicídio contra os policiais que acabou no meio do fluxo do pancadão. Mas os policiais não foram ali para dispersar. Depois precisaram utilizar, e aí eu entro na pergunta do Bate, que é o que os policiais alegaram inicialmente e está sendo o princípio das nossas investigações, verificar se realmente o que eles estão apontando foi o que efetivamente aconteceu. Os policiais alegam que perseguiam um criminoso, perseguiam uma dupla de criminosos numa motocicleta. Essa dupla acabou entrando direto no fluxo e quando os policiais perceberam já estavam no meio do pancadão com pessoas hostis, arremessando objetos. Eles tiveram que se proteger, pedir auxílio, pedir apoio. Quando chegaram as viaturas de força tática, que também foram alvejadas, que também foram atingidas, foram depredadas, e aí com o uso de munição química de maneira moderada, eles conseguiram abrir espaço para que os policiais saíssem. Então essa é a versão dos policiais. Segundo a versão deles, então não houve uma tentativa de dispersão, até porque 6 policiais, ou que fossem 38, que é o número total que participou da operação ao final, não é impossível dispersar 3, 4, 5 mil pessoas. Então essa é a versão que está sendo analisada, que está sendo investigada, se ela realmente tem essa coerência e assim, a partir do momento que as investigações apontarem para aquilo que efetivamente aconteceu, nós teremos a possibilidade de imputar responsabilidades ou não, de acordo com a análise da comissão que vai averiguar o cumprimento das normas operacionais. É isso, Bate, é isso, Percival, muito obrigado. Coronel, eu só quero finalizar primeiro agradecendo a sua gentil entrevista, né? O senhor sabe aqui o quanto a gente é transparente, né? Quando é para elogiar a polícia, a gente elogia. Quando é para cobrar posicionamento da polícia, nós cobramos. Mas se o senhor me permite, com muita humildade, eu te faço uma colocação importante, até representando o povo das comunidades, coronel. O senhor representa a polícia. Da mesma maneira que o senhor tem muitos dedos para falar, para confirmar a versão que está sendo dada pela população, pelas famílias dos mortos e por quem testemunhou a ação da polícia, dizendo que tudo isso está sendo investigado, eu sugiro que o senhor, até para acalmar os ânimos de Paraisópolis, quando o senhor afirma que o que houve ali foi uma tentativa de homicídio contra os policiais, o senhor tenha um cuidado para mostrar que isso ainda vai ser investigado. Porque quando o senhor crava dizendo houve ali uma tentativa de homicídio contra os policiais, já parece para as pessoas que estão lá que todos são mentirosos, que não está nem adiantando eles falarem a versão porque a polícia já está convicta que o que houve ali foi uma tentativa de assassinato contra os policiais. E o que a gente viu foram 9 jovens inocentes mortos. Então, eu entendo que o senhor está dizendo que está narrando a versão dos policiais. Mas essas palavras, às vezes, coronel, fazem com que a comunidade fique mais empolvorosa. Fique preocupada para saber até que ponto a versão das testemunhas que estavam lá, e são dezenas, está sendo levada a sério na investigação, ok? Bate, obrigado pela observação e é até pertinente para a gente comentar um aspecto. Eu não estou aqui desqualificando em momento algum o depoimento das pessoas, da comunidade, que afirmam que os fatos aconteceram de uma maneira diferente. Não estou dizendo que a versão dos policiais é correta de maneira antecipada, mas talvez nós estejamos diante de uma realidade que as duas observações estão corretas. A percepção dos policiais foi essa e efetivamente nós temos alguns indícios de que esse crime contra os policiais efetivamente ocorreu. E a percepção da comunidade pode estar correta também, porque eles não viram o que aconteceu lá atrás. Eles não viram o que motivou a entrada dos policiais ali na comunidade. Eles viram a partir do momento que a polícia entrou e que houve essa animosidade
consequentemente, uma reação. Então, eu não estou dizendo em momento algum que as pessoas que testemunharam estão dizendo isso estão equivocadas ou estão mentindo, muito pelo contrário. Mas talvez a percepção delas seja uma percepção daquilo que presenciaram, daquilo que viram, mas não acompanharam o todo. Mas de toda forma, né, repetimos aqui, e você também tem todo esse cuidado, vamos aguardar aí a conclusão das investigações para a gente emitir um parecer final, mas com toda essa cautela, e foi muito bem observado e me deu a oportunidade de explicar qual é a nossa percepção sobre isso. Muito obrigado, Bati. Obrigado, coronel, obrigado. Vem para mim, por favor. Até porque, né, agradeço ao coronel, até porque nós estamos falando de um lugar onde não tem um policial com arranhão, mas tem 9 mortos e quase 20 feridos. Né? Então precisa tomar muito cuidado. Entendo o coronel Macera, uma entidade dentro da nossa polícia, ele está fazendo o papel dele, mas aqui também eu não posso deixar de fazer esse contraponto, porque se existe algo que está comprovado, são 9 pessoas inocentes mortas. É a única coisa que se tem comprovada até agora.